Ele é um dos maiores performers de todos os tempos. É um dos maiores artistas do mundo. Vou cantar as músicas que os meus fãs querem ouvir. E talvez um dos mais incompreendidos. Nunca viram Michael tendo um ataque. Nunca o ouviram gritando com alguém. Mas sua carreira estelar foi ofuscada por terríveis acusações. Não importa se você é o Michael Jackson ou se é Jesus Cristo, não moleste crianças. O Michael Jackson era inocente de todas as acusações. Por isso, quando Michael Jackson morreu, muitos se perguntaram, apesar de sua morte ter sido provocada por abuso de medicamentos, será que ele já não estava em frangalhos há anos? Aphrodite Jonas, o criminoso. A vítima, pessoa desaparecida. A escritora. A verdade. A verdade por trás do crime. – 25 de junho de 2009. O dia começa como qualquer outro em Los Angeles, na Califórnia. O verão está em seu auge e a meca do cinema está bastante agitada. Mas, de repente, a Cidade dos Anjos para. Ouvem-se rumores de que Michael Jackson está em estado grave. Paramédico 33, qual é o endereço da emergência? Tudo começa com uma ligação desesperada para a emergência. Oi, senhor, eu preciso de uma ambulância o mais rápido possível. Qual o problema? Diga o que aconteceu. Temos um senhor aqui que precisa de ajuda. Ele não está respirando. Ele não respira e estão tentando a massagem, mas ele não... Quantos anos ele tem? Ele tem 50 anos, senhor. O atendente da emergência não sabe, mas o homem de 50 anos que está com a vida em risco é Michael Jackson. Ele está inconsciente e não está respirando? Não está respirando, senhor. Está no chão? Onde ele está? Ele está na cama, senhor. Põe ele no chão. Vou te orientar com a massagem cardíaca. A notícia se espalha e o mundo prende a respiração enquanto a tragédia tão comum em Hollywood começa a se desenrolar. Eu sou a escritora Aphrodite Jonas e estou em Los Angeles pesquisando outra história. Quando a notícia de que Michael Jackson está em estado grave vaza, fui contatada por diversos meios de comunicação para comentar o fato. Em 2007, escrevi um livro sobre Michael Jackson em que dizia que ele havia sido condenado pela mídia. Do outro lado da cidade, Frank DeLeo, empresário e amigo de Michael, está almoçando em Beverly Hills. Recebi uma ligação de um fã e ele disse, sabia que tem uma ambulância no portão da casa do Michael? Eu falei, tá brincando? Eu não sei de nada. Vou tentar descobrir. Eu desliguei e liguei pro assistente do Michael, que disse que estava indo para a casa dele. Falou que o médico estava com ele, mas achava que ele não estava bem. Os paramédicos transportam Michael Jackson de sua casa alugada em Bel Air até o centro médico da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Nessa hora você achava que ele estava morto ou... Não, achei que ele estava vivo. Viu Michael na noite anterior? Isso. Ele estava bem? Estava bem. Totalmente bem? Totalmente bem. DeLeo havia visitado Michael Jackson na noite anterior, no Staples Center, onde o cantor estava ensaiando para a turnê que faria em breve. This Is It. Ele não sentiu dor no peito? Ele não deu nenhum sinal? Nada. Ele ensaiou como se não houvesse amanhã. O Michael nunca esteve tão feliz na vida. DeLeo corre para o centro médico onde Michael Jackson foi internado e é um dos primeiros a chegar. Fiquei sentado numa sala de espera e dava para ouvir os médicos. Eu ouvia coisas apitando, bombas funcionando, aquelas máquinas. Fiquei lá sentado por uma hora, daí uma enfermeira chegou e perguntou, quem é você? Eu disse, sou Frank DeLeo, empresário do Michael, como ele está? E ela... Perguntei o que era. Ele morreu. Está com morte cerebral há cerca de 2 horas. Vamos mantê-lo ligado às máquinas até a mãe dele chegar. Do lado de fora do hospital, centenas de fãs ansiosos se reúnem para aguardar notícias sobre o estado de Michael. Não demora muito para Catherine Jackson, a mãe do cantor, chegar.
Os seguranças avisaram que a senhora Jackson tinha chegado. Ela foi levada para uma sala e me perguntou o que eu sabia. Eu não sabia o que dizer. Então eu deixei o médico, um cardiologista que estava lá, contar para ela. Foi muito emocionante. Ela me abraçou e chorou. Uma das coisas que teve que fazer, além de estar ao lado de Catherine Jackson quando ela soube que o filho morreu, foi procurar os filhos do Michael no hospital e contar para eles. Como foi isso? Foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na vida. Eu cheguei como um assistente social e com um médico. Eles estavam com a babá. E aí eu tive que contar. Enfim, o que aconteceu naquela sala deve ficar naquela sala, mas foi muito triste, muito emocionante. Foi uma das coisas mais tristes que já tive que fazer. A notícia da morte de Michael Jackson provoca um luto que se espalha pelo mundo. O Michael não dependia de demografia, idade, raça, nacionalidade, enfim, todo mundo o amava. Pearl Jr. é uma documentarista que acompanhou a vida de Michael Jackson exaustivamente. Muito tempo antes de cobrir o julgamento, eu nem sabia o que era uma fã. Já conversamos sobre isso há alguns anos atrás. Nos últimos 4 anos e meio da minha vida, desde que eu cobri o julgamento, o Michael tem sido uma presença constante para mim, então agora eu sei de muita coisa sobre ele. Conheci parentes dele, conversei com eles e passei a me considerar uma especialista em Michael depois disso. Quando o advogado Tom Mesereau assiste a cobertura da mídia sobre a morte de Michael Jackson, ele vê 2 histórias diferentes. Ele foi o responsável pela defesa bem-sucedida de Michael no julgamento de abuso sexual em 2005. E considera genuína a reação dos fãs mais fiéis. Mas quando Mesereau lê comentários dos que se consideram amigos próximos de Michael, ele enxerga hipocrisia. Muita gente começou a sair do nada, tentando fingir que amava o Michael, que se importava com ele. Em sua defesa, muitas dessas pessoas se recusaram a se envolver quando precisamos delas. Várias celebridades apareceram na televisão para falar sobre o seu amor pelo Michael. Eu sei que quando pedimos, elas se recusaram a cooperar porque não queriam se envolver. Em 2005, Tom Mesereau representou Michael Jackson no que a mídia americana chamou de julgamento do século. Chegou a pensar que ele era capaz de molestar uma criança? Nunca. Quando eu peguei o caso, não conhecia o Michael Jackson. Entro em cada caso com a mente aberta. Sempre quero conhecer o cliente como um ser humano e analisar as evidências. E no caso do Michael, a vida dele estava sendo julgada. Eu não ligava para o que a mídia ou qualquer pessoa dizia. Eu queria ver com meus próprios olhos. E eu logo percebi que aquela pessoa era incapaz de molestar ou prejudicar qualquer criança. Michael Jackson foi indiciado por 10 acusações de conspiração e abuso sexual de uma criança de 13 anos, que sofria de câncer e se hospedou em seu rancho Neverland, ou Terra do Nunca. Para Mesereau, este foi o pior ataque sofrido pelo cantor, entre vários que aconteceram ao longo de uma década. E na opinião de Mesereau, estes ataques abalaram a estrutura de Michael Jackson. Enquanto a imprensa se concentrava em divulgar o que considerava um comportamento obsessivo do artista, Mesereau se preocupava com outra fonte. O time liderado pelo promotor do condado de Santa Bárbara, Tom Sneddon. Ele era obcecado a ponto de ser absurdo. E acho que o que prova isso é o fato dele pedir para um júri de acusação indiciar o Michael Jackson por conspiração para sequestrar uma criança pelo cárcere de uma família por extorsão criminosa. E, além disso, por falsas acusações de abuso sexual infantil. Na visão desse promotor, o Michael Jackson usava o rancho Neverland como um lugar sinistro para atrair crianças. E ele nunca ia mudar de opinião, porque achava que fazia as leis do condado de Santa Bárbara. Paul Rodrigues foi o representante dos jurados no julgamento por abuso sexual de 2005. Por que acha que o promotor queria
insistir em tantas acusações contra o Michael Jackson? Ficou parecendo que o promotor tentava de tudo para convencer o júri a olhar para as coisas do jeito dele, independentemente das evidências. Parecia até que era uma vingança contra o Michael e que ele queria dar um jeito antes de se aposentar. A imprensa transformou o julgamento de Michael Jackson em um circo midiático. Uma pesquisa do caso feita pelo advogado Tom Mesereau o convence de que defender o cantor pode ser um grande risco pessoal, mas valia a pena correr este risco. Quando pegou esse caso, todos acharam que era impossível vencer, acharam que você era louco por representar o Michael Jackson. Muitos amigos e colegas disseram que o resto da minha carreira seria definido pelo julgamento do Michael Jackson e que eu não iria ganhar o caso. E que se ele fosse preso, eu seria difamado em todos os lugares do mundo. Eu não demorei muito para perceber que essas coisas eram invenções e que o Michael Jackson era totalmente inocente de todas as acusações. 4 anos depois, Michael Jackson está morto. O necrotério do condado de Los Angeles determina que a morte do cantor foi um homicídio, causado por intoxicação aguda resultante de níveis letais de sedativos combinados ao anestésico Propofol. Para Mesereau, a causa da morte vai além do que aconteceu no dia da morte de Michael Jackson. O evento fatal foi a culminação dos 16 anos de tortura enfrentados por Michael. Este período teria sido começado com uma decepção em 1993. A verdade por trás do crime. Você não conhece The Jackson 5? Para entender o homem Michael Jackson, deve-se tentar entender a criança. Em meados da década de 1960, Michael Jackson era o principal cantor de uma das bandas mais populares e de maior sucesso dos Estados Unidos, The Jackson 5. O Michael entrou pro grupo quando tinha 5 anos, mas eles não assinaram com a Motown até terem algum dinheiro e ele já tinha 11 anos. Então foram 6 anos com o Joe, o pai, levando as crianças para todo lugar para cantar e dormir em quartos de hotel. Sua extraordinária dedicação ao trabalho desde jovem levaria Michael Jackson a ser um dos maiores performers do mundo. Seu foco em excelência o fez atingir patamares nunca alcançados por outros artistas. E os frutos deste trabalho nunca foram tão aparentes para Michael Jackson quanto em 1993. Ele tinha um contrato de $890 milhões assinado com a Sony. As turnês dos shows Bad e Dangerous foram as mais lucrativas de todos os tempos. Apesar de todo o sucesso, Michael Jackson nunca se esquece de um detalhe, que para ele é muito importante: garantir que pessoas menos favorecidas tenham uma chance. Os que conheceram Michael Jackson, principalmente no começo de sua carreira, acreditam que ele tinha valores sólidos e era sincero. Uma destas pessoas é Joanne Horowitz. Pra mim, ele era um cara normal. Ele era mesmo um cara muito legal. Sem arrogância, sem pose. Eu acho que, mesmo com toda a mídia em cima dele, nunca viram o Michael tendo um ataque. Nunca o ouviram gritando com alguém. Ele era uma boa pessoa. Acho que as pessoas têm curiosidade para saber quem foi o Michael Jackson e o que ele fez na vida, porque ele não se encaixa em nenhuma cultura específica. Quando o conheci, ele era testemunha de Jeová praticante. Nessa religião não bebem nem usam drogas. Quando conheci o Michael, ele era bem inocente. Quando fomos para a Europa para fazer a turnê de Bad, em todas as cidades visitávamos um hospital infantil e ele comprava algum equipamento. Não era um hospital a cada turnê. Era em cada cidade. Foi ideia do Michael? Foi. Soubemos de um menino que estava morrendo e queria conhecer o Michael. Ele foi ao hospital, conversou com ele. A criança ficou mais animada. Foi incrível. E eu fui até um canto e comecei a chorar. Eu não aguentei. O Michael chegou, colocou o braço no meu ombro e disse: Frank, você precisa entender que esse é o nosso trabalho. Não é no palco. Nosso trabalho é fazer as pessoas se sentirem bem. E ele acreditava nisso, acreditava de verdade. Nessa época, em 1992, Michael tem um encontro inesperado que mudaria sua vida para sempre. Michael está dirigindo pelo Wilshire Boulevard em Los Angeles, quando seu carro quebra.
Disfarçado com um turbante preto, um lenço e óculos espelhados, Michael entra em uma loja de aluguel de carros e conhece uma mulher e seu filho de 12 anos, Jordan Chandler. Os três se dão muito bem e uma amizade começa. Ele gostava de andar com crianças porque elas são divertidas. E elas não queriam se aproveitar dele. Ele podia brincar com bexigas, podia fazer guerra de comida, podia fazer qualquer outra coisa boba, porque quando ele era criança, ele era meio Benjamin Button. Quando era criança, se comportava como adulto e quando cresceu, quis voltar para a infância. Paulina Kukos foi jurada durante o julgamento de 2005. Ela me conta que a relação de Michael com as crianças era inocente. A relação que existia entre as crianças e o Michael Jackson era genuína. Bom, ele obviamente adorava crianças, mas não tinha nada sexual. Era mais uma admiração sincera. Talvez ele tivesse um pouco de inveja da infância delas. Michael Jackson convida Jordan Chandler e sua mãe para visitá-lo em Neverland, seu espaçoso rancho de mais de 1.000 hectares, localizado no condado de Santa Bárbara. Eles logo passam a fazer parte do séquito do artista, viajando com ele em jatos particulares e se hospedando em hotéis de luxo com uma vida reservada à realeza. Na época, a mãe de Jordan estava se divorciando e lutava pela guarda do filho. O pai do menino, Evan Chandler, um dentista de Beverly Hills, renegocia seus direitos à visitação do filho, fazendo com que Jordan durma em sua casa com mais frequência. O advogado de Michael Jackson em 2005, Tom Mesereau, acredita que os Chandlers tinham segundas intenções. Foi o que eu pude concluir quando analisei esse capítulo específico da vida do Michael Jackson. Para mim parecia que eles esperavam muito do Michael e quando não conseguiram, surgiram alegações. O pai aparentemente queria ser roteirista. Eu acho que teve algum êxito em pelo menos 1 ou 2 projetos. Mas eles queriam proximidade com o Michael Jackson. E todo mundo que conhecia ele achava que ia lucrar de alguma forma. Isso era um dos aspectos tristes da vida dele. Ele sentia que praticamente todo mundo que se aproximava queria alguma coisa. E acho que isso acabou causando falta de confiança, isolamento e muita solidão. Como parte do novo acordo de visitação, Jordan pode passar mais noites na casa de seu pai. Evan Chandler convida Michael Jackson para dormir em sua casa com seu filho e permite que os dois dividam a mesma cama. Tarde da noite, o pai vai checar os dois e encontra Michael Jackson abraçado com seu filho, no que considera uma posição comprometedora. Evan demonstra preocupação de que talvez Michael Jackson esteja molestando seu filho. Durante o que descreve como uma extração dental de rotina em seu filho, o dentista Evan administra o sedativo amobarbital em Jordan. De acordo com Evan, o sedativo faz com que Jordan confesse estar sendo molestado por Michael Jackson. Evan Chandler foi o único a ouvir a suposta alegação de Jordan. Ainda assim, ele ameaça reportar o incidente às autoridades e processar Michael Jackson. Assim que a notícia sobre uma possível acusação de abuso sexual infantil contra o ícone do pop Michael Jackson se espalha, Tom Sneddon, promotor do condado de Santa Bárbara, abre uma investigação criminal. Em dezembro de 1993, Michael Jackson é visitado pela polícia com um mandado de revista corporal. Os investigadores querem checar a descrição que Jordan fez dos genitais do cantor, especificando sinais de vitiligo, uma doença de pele com a qual Michael Jackson foi diagnosticado na década de 80. Uma das grandes dúvidas sobre a vida do Michael Jackson é se ele realmente tinha vitiligo. Eu conversei com a maquiadora do Michael, a Karen Fay, e perguntei pra ela, ele tem mesmo vitiligo? E ela disse que sim, e que ele até tinha tentado esconder dela por um tempo. E disse que ele tinha muita vergonha disso, porque quando uma pessoa tem manchas brancas e é negra, e bom, tem que ganhar a vida com a sua própria imagem, não só com música e dança, mas a aparência também faz parte, devia ser muito, muito difícil para ele. Relutante e sob pressão, Michael Jackson concorda a cooperar a ser examinado pelos agentes. O cantor se sente humilhado por esta série de eventos. Seus conselheiros determinam que é melhor entrar em um acordo com a família Chandler
do que se dispor a enfrentar um período indefinido de mais humilhações e de um possível julgamento criminal. Michael Jackson teria pagado $20 milhões à família. Tom Mesereau acredita que o pagamento foi determinado por empresários que acharam que perderiam muito mais dinheiro se os shows do cantor fossem cancelados. É interessante porque o pagamento do acordo, que gira em torno de $20 milhões, não sai da cabeça de muita gente. Parece que acham que sempre vai existir esse aspecto controverso em todo o legado do Michael Jackson. Lembre-se que ele era bilionário. E era uma pessoa que tinha oportunidades de ganhar dinheiro em todo lugar do mundo. Era uma pessoa que podia acordar num dia, decidir que queria ir para qualquer capital do mundo e ganhar $milhões se quisesse. O dinheiro que ele pagou não foi nada em relação a quanto ele valia e quanto podia ganhar. E as pessoas que trabalhavam com ele diziam: Michael, assine um cheque, se livre desse caso e vamos em frente. Temos várias oportunidades de negócios em lugares de todos os continentes. E foi o que ele fez. Mas essa história assombrava o Michael. Deram o conselho errado. Ele devia ter lutado e ganhado. Nos anos seguintes, os fãs de Michael Jackson continuam apoiando seu ídolo. Mas ele ainda está preocupado com a repercussão do acordo que fez em 1993. Então, em 2002, Michael permite que o documentarista britânico Martin Bashir esclareça tudo, na tentativa de redimir sua imagem pública. Bashir convence Michael a gravar um filme com uma espécie de crônica sobre sua vida, mostrando ao mundo que o artista é um incompreendido e é apenas um humanitário apaixonado que quer curar o planeta. Quando o documentário vai ao ar, Bashir se revela apenas mais uma pessoa que queria se aproveitar da fama do astro. Na esteira do documentário surge outra família. Os Arvisos, que têm interesses específicos em relação a Michael Jackson. A verdade por trás do crime. Quando Michael Jackson faz um acordo para uma família não acusá-lo de abuso sexual infantil, em 1993, seus conhecidos dizem que se tratou de uma decisão de negócios. Seus conselheiros consideraram o pagamento como um preço a ser pago para que o rei do pop continuasse a fazer shows. Turnês anteriores haviam rendido milhares de dólares a ele e às pessoas de seu círculo. Para o astro, $20 milhões não eram nada. Eles diziam que era um trocado, que ele ia recuperar fácil, e foi assim. Diziam que era um trocado? Diziam que era um trocado para ele, sabe? 20 milhões não são nada para você, seja lá de quanto foi o acordo. Ele ouviu, ele foi convencido e fez o acordo. Ele não queria ser julgado, queria sair em turnê, queria promover seu álbum. Michael Jackson decidiu fazer um acordo com a família em questão. Acho que foi um grande erro. Michael Jackson foi aconselhado por consultores de negócios e por gente da indústria fonográfica a pagar o necessário para se livrar do processo. A ideia é que eles tinham negócios mais importantes, porque ele era o maior artista do mundo, tinha um futuro brilhante pela frente. E o julgamento traria má publicidade. Então a ideia era pagar o necessário pelo acordo, se livrar e seguir em frente. E eu acho que foi um grande erro, porque abriu um precedente do tipo: para que trabalhar se você pode processar o Michael Jackson? Em setembro de 1996, 3 anos depois do acordo, Michael Jackson inicia a turnê History. Ao longo de 10 meses, ele faz 82 shows em 5 continentes, passando por 35 países e 58 cidades, apresentando-se para 4.500.000 pessoas e esgotando ingressos em estádios da Alemanha à África do Sul. A turnê History foi a mais bem-sucedida da carreira do artista. Onde quer que ele fosse, seus fãs fiéis o seguiam. Assim como a sombra do acordo que havia feito, tabloides de todo o mundo continuavam lucrando e explorando a história de Michael Jackson. O papel deles era vender jornais, vender revistas. Eles não se importavam se estavam magoando alguém. Sabiam que não teria processo. Sabiam que ninguém queria gastar dinheiro e lutar no tribunal. Então escreviam, vendiam um monte de revistas e iam para a próxima vítima, porque sempre achavam alguém. E se não tivessem notícias na semana, eles relembrariam o caso. Em 2002, Michael Jackson decide que está na hora de acabar com os rumores maliciosos. Ele começa a filmar com o documentarista britânico Martin Bashir, que logo ganha a confiança do artista.
O Sr. Bashir disse que a princesa Diana, a quem o Michael Jackson admirava muito, tinha confiado sua biografia a ele. E o Sr. Bashir concedeu uma série de entrevistas em que elogiava o Michael Jackson por suas habilidades como pai e por outras coisas que tinha feito. Você vem pra cá sozinho? Venho. Com que frequência? Sempre. Michael Jackson dá a Bashir algo que nunca tinha concedido a nenhum jornalista: acesso ilimitado à sua vida privada. Isso fez com que Bashir e sua equipe de filmagem seguissem Michael durante 8 meses. Fizemos uma jornada juntos, por vários continentes e pelo seu passado, e rapidamente chegamos à perturbadora realidade de sua vida nos dias atuais. Michael Jackson acredita que o documentário de Martin Bashir finalmente revelará ao mundo um artista cujo único objetivo é fazer o bem e não o mal, trazer alegria às crianças e não sofrimento. Ele quer revelar uma faceta que o público nunca viu. O cantor está ansioso, porém confiante, para a estreia de Vivendo com Michael Jackson em 2003. O filme vai ao ar na televisão para ter uma audiência registrada no Reino Unido e nos Estados Unidos. Mas não era o que Michael Jackson esperava e o que Bashir havia prometido. Seu rosto, suas negações sobre a realização de cirurgias plásticas, seu relacionamento com a mãe de Blanket e, é claro, pernoites de amigos em Neverland. Confrontá-lo não é uma tarefa fácil, mas é algo que precisa ser feito. Michael Jackson decidiu conceder uma entrevista ao Martin Bashir. O que acha dessa decisão? Foi uma das piores decisões que ele tomou. O Martin Bashir é um exemplo interessante de um homem que fez seu nome às custas do Michael Jackson. Ele o atraiu com o pretexto de que ia ajudar a carreira do Michael Jackson, apagando qualquer tipo de acusação que ele enfrentou no passado e destacando as habilidades do Michael, seu desejo de ajudar as crianças e criar o Dia Internacional da Criança que ele tanto queria. Ele prometeu ao Michael que o filme seria sobre isso, sobre o Dia Internacional da Criança, e que ele faria o Michael Jackson parecer a princesa Diana. Foi o que ele prometeu. O Martin mostrou para o Michael uma carta da princesa Diana. Agradecendo a ele pelo programa que gravou com ela, pela entrevista, como se a carta dissesse: o Martin é um cara legal, vai cuidar de você, é um ótimo entrevistador, enfim. E aí o Michael deve ter pensado: tudo bem, se a Diana gostou dele, tudo bem. Ele não se importava, não queria ser amigo do Michael. O filme de Bashir é uma série de momentos humilhantes. E o mais polêmico pode ter sido uma armação do documentarista. A imagem de Gavin Arvizo, um paciente de câncer que Michael havia ajudado, apoiando a cabeça no ombro do artista, ganhou a primeira página de tabloides em todo o mundo. Assim como uma declaração de Michael, editada para fazer parecer que os dois dormiam juntos na mesma cama. O documentário, gravado para libertar Michael Jackson da polêmica acusação de abuso sexual de 1993, acabou causando problemas ainda maiores. O artista sentiu-se traído por Bashir. O Michael Jackson não disse que os dois dormiram juntos na cama. O que ele disse foi: o Gavin Arvizo dormiu na minha cama e eu dormi no chão. Ele também disse que nada de teor sexual acontecia entre ele e as crianças. E ele chegou a atacar um pouco a mídia por causa da maneira como ela divulgava coisas e distorcia fatos. Ele também falou sobre o acordo dos anos 90 em que foi acusado e disse que não queria submeter sua família a um julgamento como o do O.J. Simpson. E o Michael foi usado, manipulado e arruinado pelo Sr. Bashir, na minha opinião. Michael Jackson está prestes a descobrir que o documentário de Martin Bashir trará sérias implicações para a sua vida. Um antigo adversário, o promotor do condado de Santa Bárbara, Tom Sneddon, que já queria acusar Michael Jackson por abuso sexual infantil em 93, reaparece. Assim que Sneddon assiste ao documentário produzido por Bashir, decide usá-lo contra Michael Jackson. Ele indicia o popstar que perseguia havia mais de uma década. A verdade por trás do crime. Michael Jackson agora enfrenta as consequências de sua cooperação em um documentário sobre a sua vida. O filme que Michael acreditava poder defendê-lo dos rumores sobre abuso de crianças acabou alimentando os tabloides e a promotoria do condado de Santa Bárbara.
Um mandado de busca é emitido para o Rancho Neverland. Agentes da polícia invadem a propriedade que Michael Jackson considerava seu santuário. Novas acusações contra o rei do pop são feitas. A promotoria alegava que o Michael não tinha molestado o menino antes ou durante o documentário feito pelo Bashir, mas depois como consequência. É isso mesmo. E eles começaram a afirmar que o jovem tinha sido molestado depois do documentário do Bashir. E para o horror deles, a defesa mostrou um vídeo em que esse jovem, seus irmãos e sua mãe elogiavam o Michael por ser a melhor pessoa que eles já conheceram. Nesse momento, a promotoria mudou sua teoria e tentou dizer que o abuso sexual começou depois que o nosso vídeo tinha sido gravado. Então foi um processo de 2 passos. Mas tudo foi um absurdo. Mickey Sherman é um advogado criminalista especialista em celebridades. Quando Tom Snedden e outros promotores se envolveram, não era mais um caso civil, não dava para assinar o cheque. Não funciona assim. Quando o jogo começou, quando o fogo foi aceso e foi determinado que haveria um julgamento criminal, ficou claro que não haveria dinheiro na mesa e que não haveria acordo com as pessoas da família. Os mais próximos a Michael Jackson acreditam que a decisão de fazer o acordo no caso de 1993 abriu um precedente perigoso. Mas o documentário diferencia este caso. O filme, que só foi realizado devido à confiança de Michael em um cineasta, se transformou em um meio para seu próprio indiciamento. Isso não seria possível, mas o promotor mais interessado alterou uma lei significativa que o ajudou a montar o caso. É verdade que o Tom Snedden aprovou uma lei no estado da Califórnia especialmente voltada para o Michael Jackson? Depois do incidente de 1993, em que um jovem começou a fazer acusações por causa do acordo, se negou a cooperar com o Sr. Snedden, e assim o Michael Jackson nunca foi acusado criminalmente. O Sr. Snedden se empenhou bastante para aprovar uma lei na legislatura do estado da Califórnia. E essa lei facilitava o uso de evidências de casos anteriores similares, por assim dizer. É um dos estatutos que mais favorecem a promotoria no país em casos de supostos abusos sexuais. A promotoria do caso Michael Jackson tinha um bom caso? Qual é a sua opinião? Acho que eles ficaram muito envolvidos emocionalmente com o caso. Acho até que o Tom Snedden parecia alegre demais. Ele parecia ter prazer em infligir sofrimento ao Michael Jackson. E isso tudo ficou muito claro para mim. Ele fez parecer que era mais do que alguém deve ter cometido um crime e eu vou processar. Ele tinha, como eu já falei, tanta disposição em infligir sofrimento ao Michael Jackson que, para mim, a credibilidade dele diminuiu muito se não tiver acabado. O que na mente de Michael Jackson foi um ato de boa vontade, acabou tornando-se um pesadelo. Os que assistiam ao caso de perto revelaram que a família Arvizo mais parecia um bando de golpistas do que amigos de Michael Jackson. Os alvos deles eram as celebridades e, na minha opinião, acabaram conseguindo o mais gentil e generoso de todos, Michael Jackson. O Michael era muito ingênuo, muito bondoso, muito gentil, queria mesmo ver aquela criança curada do câncer. Ele praticamente transformou aquilo numa causa que faria de tudo para defender, mas a família começou a querer mais e mais e mais, e ele começou a ficar incomodado com eles. Até o Chris Tucker avisou, dizendo que tinha alguma coisa errada. Tenha cuidado, Michael. Uma coisa levou a outra e ele acabou em um julgamento. No começo de março de 2005, a pequena cidade de Santa Maria, na Califórnia, é o cenário de um dos maiores julgamentos da história. Michael Jackson foi indiciado por 10 acusações, incluindo abuso sexual infantil e conspiração para sequestro. É o suficiente para prendê-lo por um bom tempo. Mais de 2.000 profissionais da mídia lotam o tribunal. Multidões de fãs cantam quando o comboio de Michael Jackson chega.
Foi impressionante ver aquilo. Eram milhares de fãs gritando e 2.400 jornalistas de todos os lugares do mundo do lado de fora. A loucura do interior do tribunal, todas as acusações, era uma circunstância muito diferente para resistir. Câmeras são proibidas na sala de audiência e os repórteres com acesso aos procedimentos do processo são poucos. Canais de notícia conseguem boas audiências informando cada detalhe. Ele não hesitou. Tirando o dia em que se sentiu mal e foi para o hospital, esse foi o famoso dia do pijama. Eu sou responsável por isso. A culpa foi minha porque ele machucou as costas naquela manhã em uma caminhada por Neverland. Ele foi para o hospital e eu fui notificado. Contei para o juiz, mas ele ficou muito nervoso e disse que se o Michael não chegasse em 45 minutos, ele ia estabelecer uma fiança e mandá-lo para a prisão. Eu não queria isso. Então liguei para o pessoal dele e disse que não dava tempo de passar em casa. Pedi para irem direto para o tribunal. Ele seguiu minhas instruções e foi para o julgamento. Ele estava de casaco, de camiseta e com a calça do pijama. Mas a culpa daquilo tudo acontecer foi minha e não dele. Eu cobri esse julgamento para Fox News e passei todos esses meses achando que Michael Jackson era culpado mesmo antes de ouvir a defesa. E eu estava seguindo um monte de jornalistas que também o consideravam culpado sem terem provado nada. E isso é o oposto de como tudo ocorre nos Estados Unidos. Pelo menos era o que eu achava. Porque assim que a história chega à mídia, as pessoas já viram suspeitas e são condenadas pela opinião pública, antes mesmo de serem julgadas no tribunal. Existia uma mentalidade que sensacionalizava e distorcia a verdade e os fatos desse caso. Por que você acha que a mídia continuou perseguindo Michael, mesmo depois de inocentado, e decidiu que ia continuar a apresentá-lo como um predador de crianças? Bom, ele era uma das pessoas mais conhecidas do mundo. Era um bom alvo. Ele era um gênio, um dos artistas mais geniais que já foram vistos na história. E era uma pessoa incomum, em parte por causa dessa genialidade. Por isso ele virou um grande alvo para a mídia. A mídia só se importa com audiência e lucro. Se pudessem calcular que tentar acabar com ele, com a reputação dele, ou fazê-lo ir parar na cadeia, aumentasse a audiência, ficariam felizes em fazer isso. Michael Jackson passou a vida sob os holofotes. Agora sua reputação como artista mais completo do mundo é ofuscada por rumores de que ele se relacionaria com crianças. Apesar de acreditar na inocência de Michael, o advogado Tom Mesereau sabe que será uma das batalhas legais mais duras que já enfrentou. A verdade por trás do crime. Michael Jackson enfrenta o julgamento de sua vida. Se for condenado pelas 10 acusações que pesam contra ele, Michael pode ficar preso por anos e até décadas. No entanto, o advogado de Michael Jackson, Tom Mesereau, lentamente começa a acabar com as alegações da promotoria. A começar pelas datas. As datas dos abusos nunca foram determinadas. Supostamente teriam acontecido depois do documentário do Martin Bashir, o que já não faz nenhum sentido. A defesa de Michael Jackson desabona todas as testemunhas-chaves da promotoria. Em se tratando do abuso sexual, não acreditei na criança. No segundo dia dos testemunhos, ouviram a irmã do acusador, Develine. Ela foi até a tribuna e falou: "Eu não sabia que tinha sido molestada pelo meu pai até que a minha mãe me contou." Isso está nos autos. Quando ela falou isso, olhei em volta me perguntando: alguém também ouviu isso? Uma mentira só é convincente quando é uma grande mentira. Nós dois sabemos que existe uma evidência que foi gravada. Gravada ilegalmente. São pessoas planejando para armar contra o Michael Jackson. Jackson. Isso mesmo, por isso eu sabia que ele era inocente. Nunca achei que ele fosse culpado. Eu falei desde o começo que ele era inocente. E é exatamente o que o júri acha. O júri do caso citado anteriormente considera o réu inocente de conspiração. Ele foi inocentado das 14 acusações. Após uma semana de deliberação, o júri absolve Michael Jackson das 14 acusações, tanto de abuso sexual quanto de conspiração e extorsão. Ainda assim, boa parte da mídia continua a retratá-lo como culpado. Quando o júri começou a declarar inocente, 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 muita gente ficou decepcionada. A mídia ficou decepcionada. É, porque não era a história que queriam publicar.
Por que você acha que a mídia se negou a aceitar o veredito do júri e continuou a apresentar o Michael como um predador? Acho que muita gente que faz parte da mídia se sentiu envergonhada e humilhada pela absolvição, porque tinham previsto que ele seria condenado. Estavam praticamente salivando com a chance dele ir para a cadeia. A transmissão de uma condenação à prisão bateria recordes de audiência. E eu acho que quando ele foi absolvido das 14 acusações, essa gente ficou com vergonha. Acho que não sabiam o que fazer. Ninguém disse, ai meu Deus, desculpa. Divulgamos as coisas erradas. Vamos esclarecer os fatos agora. Não. Na verdade, os vereditos foram ignorados. Os paparazzi começaram a pesquisar se ele tinha molestado outra criança. Opa, alguém pode aparecer com outra história. Descobriram que tudo isso não era verdade, mas essas coisas rendem boas manchetes na capa dos jornais e vendem tabloides. Eu acredito que esse julgamento destruiu Michael Jackson e acho que ele nunca se recuperou desse golpe. Ele é adorado pelo mundo, mas sua realidade é implacável, repleta de ganância, obsessão e traição. E Michael Jackson não conseguia mais enfrentar as pressões criadas por esta realidade. Tudo o que ele queria era dormir. Este desejo acabou tirando a sua vida. O necrotério do condado de Los Angeles afirma que, quando morreu, Michael Jackson tinha 61,5 kg distribuídos em 1,75 m. Ele tinha escaras pelo corpo. Acredita-se que estas feridas tenham surgido nos meses seguintes à sua absolvição no julgamento de 2005. Ele piorou fisicamente durante o julgamento. Tinha problemas para dormir, tinha problemas para se alimentar. Ele me ligava no meio da madrugada, às 3, 4 da manhã, chorando e perguntando o que ia acontecer com os filhos dele. Ele estava horrorizado com o efeito que isso tudo podia ter nas crianças. Apesar de tudo, ele sempre era muito lúcido e articulado comigo, sempre solícito, mas fisicamente ele estava em declínio. Isso deve ter acabado com ele. Eu me coloquei no lugar dele. Foram 5 meses e meio com a vida sendo exposta daquele jeito. Ele ia dia após dia pro tribunal. E ouvia as pessoas dizendo coisas horríveis sobre ele. Isso devasta qualquer alma. É muito pesado. Eu posso dizer que levei um bom tempo para me recuperar e a acusada não era eu. Então eu acho que tudo isso cobrou um preço dele, da saúde dele e até da maneira dele pensar. Michael Jackson fez tanto pelo mundo no sentido de inspirar as pessoas, de fazer o bem. Não entendo como muita gente não gostava dele, não entendo. Só por causa de acusações falsas, de presunções de que ele se comportava de um certo jeito porque tinha dinheiro ou que ele era esquisito. E daí, sabe, todo mundo é estranho de um jeito ou de outro. Michael Jackson sabia que sua última turnê seria difícil. E mais do que qualquer coisa, ele queria mostrar a seus filhos como era ver o rei do pop no palco. Ele gostava de ser o Michael Jackson. Seus filhos não tiveram a chance de ver o astro. Quando os filhos dele apareceram no funeral, eram crianças normais. O Michael foi um bom pai para elas. Acho que ele não queria abandonar esses filhos. Ele não era louco. Ele nunca foi louco. O Michael acreditava que ajudar as pessoas era seu dever. Ele acreditava mesmo nisso. O Michael Jackson ajudou mais pessoas ao redor do mundo do que qualquer artista mais recente que eu consiga imaginar. No final das contas, o julgamento teve um impacto tão profundo no Michael Jackson que ele nunca mais conseguiu voltar. É isso. Esse vai ser o show. O médico Conrad Murray foi acusado de homicídio culposo por fornecer os remédios que mataram Michael Jackson.